É neste frente a frente que estamos iniciando hoje, vamos fazer uma entrevista que eu tenho certeza que vai ser bem polêmica. Nós vamos entrevistar aquele que é hoje considerado o grande colunista social de Montes Claros. Vamos começar com o João Jorge. João Jorge, logicamente você não começou como colunista. Vamos começar primeiro a fazer uma retrospectiva de sua vida. Você nasceu aonde? Eu nasci em Montes Claros. E meu início de carreira não foi como colunista. Eu sempre fui artista. Desde menino, eu fui apaixonado pelo teatro. E como artista de teatro, eu tive essa paixão enorme e depois foi interrompida. Mas você mexe com teatro até hoje, né? Até hoje. Hora e vez constantemente, mas não com muita frequência. Mas eu também levei para as festas, para o evento teatro. Eu não deixei o artista dentro de mim morrer. Mas você começou com teatro aqui em Montes Claros ou fora? Eu comecei fora primeiro. Eu fiz curso de teatro com o Antônio Filho, um dos maiores teatrólogos do Brasil. Fiz com Marília Pêra, com Regina Braga. E a paixão pelo teatro era enorme, mas a paixão pelo sertão era maior. Eu fui para São Paulo muito novo, naquele sonho de todo artista, de se tornar famoso, de querer ser artista da Globo, da Bandeirantes, do SBT que estava começando. Mas eu não fiquei em São Paulo, era muito apegado com minha mãe e eu acabei não ficando e retornei. E aí fui participar de vários grupos teatrais, e dos Veloso, um pouco com Terezinha Lígia. Depois eu fiz meu grupo de teatro também com vários colegas de imprensa, como Arthur Júnior, e uma turma bacana que aí está hoje na comunicação. Eduardo Brasil, fiz um espetáculo, Navalha na Carne, de Plínio Marcos, que era um espetáculo censurado. O espetáculo começava às 10 horas da noite, porque naquela época não podia. A censura era pesada em cima. Qual foi a peça? Navalha na Carne, Navalha na Carne. De Plínio Marcos. Plínio Marcos, é. Do saudoso Plínio Marcos. É. E quando é que você descobriu a sua vocação para a colunista social? Começou da seguinte forma. Eu comecei primeiramente a fazer eventos. Eu sempre escrevi muito, mas comecei fazendo eventos. E em 1993, Jorge, eu comecei a fazer eventos. E na época, inclusive, fazia Garota Montes Clareou. Meu grupo se chamava Grupo Teatral Montes Clareou. E era uma forma para arrecadar e chamar a atenção da sociedade para ir ao teatro. Comecei a fazer uns desfiles, uns eventos, para eleger a musa do grupo de teatro. E já tinha, nessa época, participado do Festival Mineiro de Teatro. Eu tinha ganhado o Festival Norte Mineiro com Ilusão a Prazo Fixo, baseado na obra de Carlos Eduardo Novaes, que era a vida de um jogador de futebol em final de carreira. Então, o que aconteceu? Eu comecei a fazer eventos. Então, aquele menino simples, humilde, que não tinha acesso à sociedade, começa a aparecer nas colunas sociais. E um grande ator hoje da mídia, que era o Jorge Amil, eu ganhei dele um concurso de interpretação de poesias. Eu sempre interpretei poesia muito bem. E Jorge depois acabou indo, fez Anos Rebeldes na Globo, vai fazer agora o Beijo no Asfalto, uma série de filmes interessantes. E eu comecei a me projetar como artista. Mas a dificuldade no meio artístico me fez colunista. E um dia eu fui me apresentar no programa, no show de Moacir Franco em Montes Claros, no Clube do Banco do Brasil, da BB. E declamei Mãe de Diarone, que dizia assim: hoje, mãe, eu volto a lhe ver na antiga sala, onde numa noite eu lhe deixei sem fala, dizendo adeus como quem vai morrer. E tu, mãe, me viste sumir pela neblina, porque a sina das mães é esta sina: amar, criar, cuidar, depois morrer. Era isso aqui que Paulo Gracindo imortalizou na Nacional. Eu até comecei a errar um pouquinho da emoção, porque eu me lembro de minha mãe. E Moacir, lógico que lá eu declamei com muita eloquência, é um poema longo, e Moacir ficou impressionado, e Lazinho foi e falou: olha, Moacir quer levar você. Eu já tinha ganhado um destaque jovem de Lazinho. Você fala aí Lazinho Pimenta. Lazinho Pimenta, o saudoso Lazinho Pimenta, que esse ano está fazendo 20 anos que ele partiu e deixou uma saudade, uma lacuna enorme no colunismo. Ele quer levar você, e você não vá contrariar, vá ser artista. Você é um artista, você não é colunista. E eu teimei e desafiei Lazinho. Falei: não, eu não vou deixar minha mãe, eu vou. Aí fiquei. 6 dias depois, minha mãe me acordava e dizia: João Jorge, acorda, acorda. Lazinho Pimenta morreu.
E eu fiquei tão triste, fiquei com aquela imagem pro resto da minha vida. Eu vou retratar isso no livro, essa história. E Lazinho tinha partido daquela forma que a cidade inteira, deixou a cidade inteira enlutada, chorosa. O homem que fez os grandes bailes debutantes, que trouxe Francisco Oca a Montes Claros, Fulvio Stefanini, Denis Carvalho, Tony Ramos, André de Biasi, uma ousadia enorme de desbravar o sertão com artistas e com baile debutantes, quando todos os bailes debutantes já se acabavam no Brasil, quando Eduardo Cury já tinha acabado com tudo, quando Ibrahim há muito tempo já tinha encerrado os bailes no Copacabana Palace. E Lazinho persistiu, trazendo astros da Globo de primeiro quilate. Então fica a saudade enorme de Lazinho nesses 20 anos. Lazinho foi um grande amigo meu. E ele foi companheiro de imprensa e um grande amigo. Inclusive, quando eu comecei na imprensa em 62, ele é que me incentivou muito. Então você começou depois de 93 na imprensa? Foi. Meu primeiro projeção foi em 94. E na época eu enfrentei uma barreira enorme. Qual jornal? Eu não tinha jornal. O que eu fiz? Eu fui fazer a primeira festa, eu comprei uma página no Jornal de Notícias para publicar a lista. Premiei o Hoje em Dia como melhor jornal. Hoje em Dia, na época, me deu uma página para publicar. Mas a sociedade questionava, ele é filho de quem? E quando me perguntava, eu já me mostrava irreverente. Eu sou filho de meu pai e de minha mãe. Por quê? Já era assim. E aí eu só começo a escrever em 96. 96? Num pedacinho de página, graças a Ricardo Júnior. Antes eu fiz uma coluna satírica em 95 na Província, de Reginaldo Silva, quando ele lançou aquele tabloidezinho pequeno, naquela época que ele saiu do Jornal do Norte, naquele espírito dele rebelde, que o resto foi fantástico, foi um mestre, como você é um grande mestre do jornalismo. Eu escrevi uma coluna só. E ele tinha uma afinidade muito grande com você também, que era o teatro, né? Demais, demais. E ele enxergou o tempo inteiro, porque eu passei pela Rádio Educadora no Povo do Rádio, e no início com ele, com João Dutra, e já tinha essa facilidade de levar, naquela época, já levava fuxico de novela, fuxico da cidade, e meninão ainda, e aquela coisa toda. Mas veja bem, reconduzindo a história, então, o que aconteceu? Aconteceu, a partir de 96, eu passo a escrever num jornal chamado O Vale do Sol, que era do deputado Paulo Guedes. Eu comecei justamente com quem eu mais bati na última eleição, Jorge, você acredita? Foi o primeiro jornal. Mas Ricardo Júnior é quem levou. E num belo dia, o deputado, que na época era vereador de Manga, sumiu, levou o jornal para Manga, com fotos, algumas coisas nossas, e assim, minhas de Ricardo Júnior, que estava lá. E nunca mais o jornal apareceu em Montes Claros. E aí surgiu uma grande oportunidade com Luiz Carlos Novaes, no jornal, o extinto jornal Minas ao Norte. Também durou pouco, mas foi um jornal maravilhoso, colorido, bacana. Tive oportunidades, comecei a penetrar na região. E depois minha mãe, minha saudosa e querida mãe, vendo aquela dificuldade minha, aquela vontade de escrever, ela montou muita dificuldade, mas consegui manter isso durante 2 anos, um jornal chamado Montes Claros em Notícias. Aí em 2000 eu vou para a Gazeta. Aí você manteve o seu próprio jornal, né? Graças a Jesus, meu pai maior, ele nunca me deixou sem jornal. E você fazia tudo no jornal? Na época veio Ricardo, eu sempre acolhi alguém que era um jornal alternativo, eu sempre acolhi alguém que estava fora da imprensa. Em todos os jornais, mas às vezes tinha que fazer tudo, às vezes tinha que fazer uma série de coisas, né? Em 2000 fui para a Gazeta, fiquei um tempo na Gazeta, saí da Gazeta e fui para o Jornal de Notícias. Aí começa outra história que depois nós vamos abordar. Nós vamos, inclusive, para o nosso primeiro intervalo comercial, João, e voltamos logo depois dos comerciais. Um instantinho.